Olá, muito boa noite. Prazer em tê-lo conosco. Muito obrigado por sua gentil audiência. Como tudo na vida passa pela política, hoje recebemos aqui o pré-candidato a governador pelo estado de Goiás, o deputado federal Daniel Vilela. Muito boa noite, deputado. Boa noite, Custódio. Boa noite a todos os telespectadores. Prazer estar aqui novamente e principalmente ter o prazer de tê-lo aqui hoje orientando o programa, na ausência do nosso queridíssimo Paulo Berens. Daniel Elias Carvalho Vilela, simplesmente Daniel Vilela, presidente aí da mais importante da Câmara dos Deputados, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Só apenas um outro goiano havia sido alçado a esse posto, como disse, um dos mais importantes. E Daniel vai falar disso e muito mais. E claro, da política, como está a sua pré-campanha, os aliados e dos outros candidatos também. E olha, preciso de sua ajuda. Como? No WhatsApp. Só ligar aí no 98200-3223. Nos ajude, faça perguntas ao candidato ou aquilo que lhe convier. Será muito bem-vindo. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Não saia daí. Ok, estamos de volta e hoje recebemos o pré-candidato a governador do estado de Goiás, Daniel Elias Carvalho Vilela. Daniel Vilela, deputado federal, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e buscando ser alçado aí ao governo de Goiás em 2019. Boa noite, Daniel. Boa noite, Custódio, mais uma vez, da Ouro Branco, lá de Santa Helena. Parabéns a você também, Custódio. Que legal, Daniel, obrigado. Parabéns a você também, Custódio. Que legal, Daniel, obrigado aí pelas felicitações. O Custodinho e a doutora Tassiana são aí os bens maiores da vida. Daniel Vilela, como está a sua pré-campanha para o governo de Goiás? Bastante entusiasmado, Custódio. A gente tem andado aí por todo o estado, dialogado com os mais variados setores da sociedade civil organizada, dialogado com a população, com eventos aí por todo o estado e percebendo um desejo muito grande dos goianos por uma profunda renovação no nosso estado, uma renovação política, uma renovação administrativa. O goiano está cansado de ter pirotecnia e nem quer ter bravata. O goiano quer um governo que seja realizador, que seja renovador, um governo que possa fazer com que Goiás saia de um mundo analógico e adentre no mundo digital, que possa oferecer serviços públicos de qualidade, que possa utilizar as mais modernas ferramentas de gestão, de tecnologia. E é isso que nós estamos buscando construir, um projeto moderno e ousado. Estamos aí com uma equipe de técnicos altamente especializados em gestão pública, preparando um projeto para ser apresentado no momento eleitoral e acho que nós vamos conseguir atender a expectativa dos goianos com esse novo projeto para Goiás. É esse o nosso intuito, é esse o nosso objetivo. É por isso que nós somos pré-candidatos, por acreditar que os demais pré-candidatos não oferecem essas condições que os goianos querem. E em razão disso que nós estamos trabalhando, dialogando com todos os goianos. Goiás tem tido aí bons índices econômicos graças ao agronegócio. Você é filho do Sudoeste e seu pai, na época governador Maguito Vilela, quase que mudou o perfil econômico da nossa região, levando na época a Perdigão e BR Foods. O que representa a entrada de um filho do Sudoeste, onde tem alavancado aí os números positivos de Goiás? Bom, Custódio, você já colocou muito bem que Goiás cresce mesmo com o desequilíbrio de um setor público ineficiente. Cresce em razão das terras férteis do nosso estado, do nosso povo trabalhador. Isso é quem faz com que o nosso estado ainda seja pujante em relação aos outros, mesmo em momentos de crise como o nosso país viveu nos últimos anos. E o agronegócio, não só o goiano, mas o agronegócio brasileiro, é que sustentou uma recessão menor do nosso país e é o que sustenta um crescimento já, mesmo que pequeno, ainda no nosso país. E Goiás não é diferente. Nós temos muito orgulho de ter o Sudoeste goiano hoje liderando e sendo talvez o Eldorado do agronegócio brasileiro,
mas a nossa expectativa é de crescimento e desenvolvimento de todo o Estado, aproveitando as particularidades de cada região, induzindo, sendo um vetor de investimento e de crescimento nas demais regiões. Nós temos um Nordeste que tem um potencial turístico, mas que também pode avançar do ponto de vista do agronegócio. O Norte, através de uma logística mais eficiente, de maior qualidade, através de investimentos do setor público e através também do incentivo dos investimentos privados, aproveitando aí, cobrando a conclusão da ferrovia Norte-Sul, que vai potencializar aquela região. Enfim, a nossa região central entre Goiânia, Aparecida, Anápolis, que tem uma importância muito grande do ponto de vista logístico, por ter as BRs cortando aqui, então é preciso também potencializar tudo isso. Nosso projeto ele contempla o Estado. É lógico que com planejamento regional, desenvolvimento regional, atendendo e atento às particularidades de cada região. E é isso que é o nosso objetivo, fazer com que a gente não tenha uma desigualdade tão grande das regiões do Estado e aproveitando essas particularidades, como eu disse aqui, de cada região, para fazer com que o Estado possa crescer, se desenvolver de uma forma única, de uma forma padronizada, homogênea em todas as suas regiões. As mensagens não param de chegar, muitos querendo te perguntar. Olha só, o Dirceu Pereira Dias, lá do residencial Sonho Dourado, faz uma pergunta diretamente para o senhor. Qual será a sua marca caso seja eleito governador de Goiás? Bom, eu pretendo fazer com que Goiás seja um estado eficiente na prestação de todos os serviços públicos. Acho que é possível isso. A gente vê que outros estados têm conseguido avançar. Posso dizer, na educação, nós temos o estado do Ceará, que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 77 estão naquele estado, ou seja, um estado que economicamente não tem a pujança do nosso estado e consegue oferecer um ensino de qualidade para os seus alunos, para os seus estudantes. Nós temos um exemplo de São Paulo, que conseguiu ao longo dos 20 anos reduzir drasticamente os índices de criminalidade naquele estado, ou seja, é possível fazer com que Goiás reduza e não seja aí um estado de referência negativa como é hoje, apresentando os piores índices de toda a sua história na criminalidade, aliás, com o governador atual, que foi secretário de Segurança Pública e que apresentou esses piores índices. Aliás, saiu também pela porta do fundo da Secretaria de Segurança Pública. Enfim, fazer com que o nosso estado seja eficiente. Nós queremos ter um estado com menos pirotecnia, aliás, sem pirotecnia, um estado que não viva de um governo bravateiro, mas que seja um estado eficiente, que atenda a população a toda hora, de acordo com a sua necessidade, com serviços dignos, com serviços de qualidade em todas as áreas. Informatizar a área da saúde, fazer com que a tecnologia possa permitir com que o cidadão goiano que precisa de um serviço público de qualidade tenha acesso o mais perto possível da sua casa e na hora necessária. Ninguém escolhe a hora de ficar doente ou de uma necessidade ainda mais grave e emergencial. Esse é o nosso foco, é fazer com que a gente tenha um estado que tenha mais gestão e menos política, que faça menos discurso e que tenha uma prática mais eficiente para todo cidadão goiano. Daniel, as perguntas não param. Gostaria de convidá-lo a nos ajudar a fazer esse programa. O Zap aí está no vídeo, é o 98200-3223. O deputado, o Elton lá do setor Bueno, acha que todos os corruptos devem ir para a cadeia. Ontem, um atropelo muito grande de um desembargador lá do TRF4, mandou soltar Lula, o presidente voltou atrás. O que fazer aí com essa insegurança jurídica de nosso país, inclusive aí respingando até fora do país? Como o senhor entende aí para enfrentar a corrupção em nosso país, em nosso estado, em nossos municípios no dia a dia? Bom, isso traz uma insegurança interna e externa. A externa é porque as pessoas lá de fora, de outros países, acham que nós estamos vivendo dentro de uma república de banana, sem ter nenhum tipo de hierarquia, de nenhum tipo de ordem. Aqui dentro, essa insegurança, essa instabilidade total, porque a população deposita uma credibilidade, uma confiança muito grande no Poder Judiciário. A partir do momento que você tem as próprias figuras importantes, as próprias figuras proeminentes do Judiciário, cometendo esse tipo de desvaneio, enfim, não vou nem entrar no mérito da decisão de ontem ou não, se existia competência ou não, se um juiz de primeira instância pode sobrepor uma decisão de um desembargador. Tudo isso traz, sem dúvida nenhuma, uma imagem negativa para o país, no momento em que onde a própria política já tem gerado uma instabilidade muito grande, uma crise institucionais muito séria. Nós estamos à iminência de uma eleição presidencial
onde deveríamos estar focados nessa eleição, com bons candidatos, que pudessem, a partir do voto, a partir da democracia, escolher e colocar o Brasil numa estabilidade maior a partir do ano que vem. E a gente começa a observar que não só no campo político, mas no judiciário, no legislativo, a gente vive uma verdadeira desordem, uma verdadeira instabilidade institucional no nosso país. Isso é muito, muito preocupante e chega a ser grave? E muito grave, e muito prejudicial aos brasileiros, né? Isso tudo traz consequências muito graves para os brasileiros. Bom, é uma pergunta que eu achei até bastante pertinente. Boa noite, sou Lucas do Eldorado. Eu gostaria de saber do senhor, candidato, qual seria seu plano para a aviação do estado em Goiás? Haja visto que a Embraer agora anunciou a venda para a norte-americana gigante Boeing. A Boeing fizeram uma joint venture, uma associação em que a Boeing assume 80% dessa nova empresa, sobrando 20% para nós brasileiros da Embraer. Um negócio aí, pouco mais de 15 bilhões. Muita gente acha muito pouco esse valor pago a essa empresa, que é a terceira maior exportadora de nosso país. Bom, a questão da aviação, é importante a gente fomentar e tentar instrumentalizar o Estado para permitir ter condições das viações regionais, fazer com que as cidades polos das nossas regiões tenham uma ligação direta com as grandes cidades, com a capital de outros estados, facilitando aí essa possibilidade de se viajar através do espaço aéreo, através das companhias aéreas no nosso estado. Hoje nós temos Rio Verde, que opera, e outras poucas cidades do estado que têm linha regional. Eu conversava esses dias com um amigo que vai, inclusive, anunciar nessa semana uma candidatura a deputado federal, e ele estava na cidade de Sorriso. E lá ele me informava, Custódio, que existem 4 voos diários de Sorriso, um para Goiânia, um para Brasília, um para São Paulo e um para Belo Horizonte, todos operados por uma empresa, ou seja, uma cidade lá do Mato Grosso, que tem um potencial de agronegócio como o nosso, tendo 4 voos diários, oferecendo aquela região, e aqui nós temos a cidade de Rio Verde apenas oferecendo isso. Santa Helena tem um aeroporto que está há 10 anos pronto, sem poder operar voos, e lá, como o senhor sabe, o senhor teve inviabilizado, lá, né? Inviabilizado. Uma obra enorme, com um custo enorme elevado. Para nós, consumidores. E que não funciona. E o senhor teve lá também com o ministro Quintana, para anunciar aí a construção aí do Porto Seco, aí, do ramal leste-oeste da Ferrovia Norte-Sul. Da plataforma lá de Santa Helena, que é a maior plataforma da Ferrovia Norte-Sul. Tivemos lá com o ministro Maurício Quintela. Então, a gente precisa trabalhar em cima dessa perspectiva de uma logística que contemple todos os modais. Aqui outro exemplo, Custódio, é a cidade de Anápolis. Eu não vou entrar no mérito se comportava um investimento tão grande para um aeroporto de cargas. Mas já que foi iniciado, tem que ser concluído. A Anápolis não pode ficar lá vendo uma obra daquela magnitude, com mais de 300, quase 400 milhões de reais investido e não tendo utilidade. É preciso concluir e dar utilidade, para que a gente possa completar todo o modal de logística de Anápolis, que já tem um porto seco, que já tem a ferrovia cortando a sua região, que já tem as BRs que por lá passam e dão uma condição de logística da malha rodoviária, e completar com o funcionamento do aeroporto de cargas lá da cidade de Anápolis também. Lembrando outra coisa, que por ter a base aérea em Anápolis, eu estive recentemente com o presidente da Associação Comercial de Anápolis, o Anastácio, com um projeto que eles estão desenvolvendo, iniciativa do próprio setor produtivo lá, de fazer com que Anápolis também seja atraente do ponto de vista de receber indústrias que trabalham com artigos de defesa, né? Por exemplo, uniformes para a Marinha, para o Exército, enfim, uma série de né? Exato, de produtos que são utilizados no que tange a defesa do país, que podem serem manufaturados, né, industrializados lá na cidade de Anápolis. Então, é um projeto também muito interessante e que contempla isso em razão da base aérea estar instalada em Anápolis. Daniel, são várias perguntas. Muito obrigado pela participação. Você nos ajuda a pautar esse programa no Zap 98200 no 3223. Várias pessoas perguntam. Seu Newton Júnior, lá do setor Vila Nova, participa aí todos os dias. Um abraço, muito obrigado, seu Newton. E vários outros. O Daniel do setor Perim disse que a sua ligação com o presidente Michel Temer
pode atrapalhar a sua candidatura. Como o senhor avalia isso? Bom, eu acredito que, obviamente, o presidente da República e o seu governo cometeu alguns erros políticos inaceitáveis. Responde aí por processos que também vão ser decididos pela Justiça. Mas a razão do meu apoio foi no sentido de ter com que o Brasil pudesse dar continuidade a um trabalho econômico, aliás, conduzido e muito bem conduzido, de forma competente, por um goiano, que foi o ministro Henrique Meirelles, hoje pré-candidato a presidente da República. O Brasil vinha de uma recessão com mais de 3% de recessão no ano de 2016 e 2017. E o ministro Meirelles conseguiu sair da recessão e colocar em um crescimento pequeno, mas numa rota de crescimento que a gente espera que seja alavancada, que seja potencializada nos próximos anos. O que a gente não podia era deixar o país economicamente ir para o buraco. Aí nós teríamos sérias consequências sociais no nosso país. Então, eu sempre agi com a política da responsabilidade. Porque uma coisa, Custódio, que o brasileiro, principalmente o goiano, não pode ter, é escolher representantes políticos que defendem a política do quanto pior, melhor, que quer ver o país na lona, lá embaixo, para se posar como moralista, para posar como o único em condições de resgatar o país. Isso não existe milagreiro, não existe político salvador da pátria. As pessoas precisam compreender isso. O que nós precisamos no Brasil, e principalmente em Goiás, é escolher representantes políticos equilibrados, serenos, que adotem a política da responsabilidade. É isso que nós precisamos no país. Nós não precisamos de incendiários, de incendiários já tem muitos. Nós precisamos de ter políticos equilibrados, competentes e responsáveis para conduzir os destinos do nosso país e do nosso estado. Receba aqui uma mensagem da cidade de Maurilândia. Ideraldo Lopes, ele pergunta para o senhor, Daniel, não seria melhor uma união já de imediato primeiro turno entre o senhor e Caiado, independente de quem é cabeça de chapa ou não, para comandar, segundo ele, esses desmandos que se instalou aqui no estado de Goiás? Bom, Ideraldo, primeiro meus cumprimentos a toda a população de Maurilândia, a cidade querida, do meu grande amigo, ex-prefeito Raimundo Marinheiro, do Bicão, de tantos amigos aí do nosso MDB. Ideraldo, eu sou candidato porque eu não acredito nos projetos até aqui apresentados. Na verdade, os meus concorrentes, os pré-candidatos, até hoje não apresentaram absolutamente nada do que pensam e do que querem do ponto de vista da gestão do nosso estado. Apenas representando a continuidade desse governo que está aí há 20 anos e que teve todas as oportunidades políticas para desenvolver políticas públicas eficientes para Goiás e não podem reclamar da falta de oportunidades, né? E vai ser, nesse momento dessa eleição, avaliado todo o recall desses 20 anos, se foi ou não positivo, se é necessário manter ou não, ter essa continuidade. E temos do outro lado um candidato que é o senador, que até hoje apenas colocou que a sua candidatura é fruto de um desejo pessoal. Eu sou candidato por acreditar que tenho condição de apresentar o melhor projeto que gere perspectiva de futuro para o nosso estado, que ofereça condições de gestão eficiente para o nosso estado, que possa montar uma equipe que leve em consideração a competência, o mérito e principalmente possa ser efetivo do ponto de vista do atendimento aos goianos. Eu tenho uma relação de oposição momentânea aí com o senador, porque ele esteve durante 16 dos últimos 20 anos ao lado desse mesmo grupo político. Nunca é demais lembrar que o atual governador Zé Elton, que foi vice de Marconi Perillo, foi escolhido vice por indicação de Ronaldo Caiado. Ele é o padrinho do atual governador, faz parte do mesmo grupo. Eu até disse numa rádio recentemente, Custódio, e não faço isso, não digo isso de forma pejorativa e nem num tom agressivo, mas a verdade é que exemplifica muito bem que são farinha do mesmo saco. O atual governador hoje só é governador devido à colocação dele ter sido feita pelo senador Ronaldo Caiado. Então, representam... A indicação do atual governador foi feita pelo senador Caiado? Isso, é de conhecimento público. Em 2010, o senador Ronaldo Caiado, da época presidente do PFL, deputado, indicou José Elton para ser vice de Marconi Perillo. Então, representam, na verdade, as mesmas práticas, a mesma política, comungam das mesmas práticas políticas do Estado, estiveram aí durante as 5 últimas eleições, durante 4 delas estiveram juntos. Então não representa essa mudança que Goiás
precisa, não representa essa renovação de pessoas e de ideias que os goianos estão desejando. E nós temos um projeto de legitimamente de oposição a Goiás. Nós estamos há 20 anos fazendo o bom combate à política inteligente de oposição e vamos apresentar o melhor projeto nessa eleição. Falando em inteligência, um assunto que o primeiro mundo, Japão principalmente, descobriu há muito tempo, que é o ensino, o despertar da ciência em nossos jovens. Um telespectador pergunta aqui, qual a proposta do senhor para o sistema de ciência e tecnologia e inovação do estado de Goiás? Como ficará a FAPEG no seu governo? Professor Luiz, lá do setor universitário. Bom, professor Luiz, primeiro é preciso reconhecer que a FAPEG desempenha um papel extraordinário. Quero aqui publicamente reconhecer o papel da professora Zaira, que é a presidente da FAPEG, extremamente competente, conhecedora das necessidades. O que a gente precisa é dar cada vez mais condições para que a FAPEG e outros órgãos que promovam e possam induzir a pesquisa, o ensino, a inovação no nosso estado, tenham condições. Essa pergunta é muito oportuna, porque eu tenho um projeto... Fantástico, lá professor Luiz. Um projeto lá na Câmara dos Deputados, que é o meu principal objetivo, antes de deixar o meu mandato até o final do ano, de aprovação lá hoje. É um projeto que proíbe o contingenciamento do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. E mais, além de proibir o contingenciamento, transforma ele de fundo orçamentário para fundo financeiro. Isso, Custódio, será altamente impactante no ensino, na pesquisa, no desenvolvimento da inovação no nosso país. Por quê? Porque nós vamos ter a garantia de quase 2 bilhões de reais por ano para fomentar as pesquisas no nosso país. O desenvolvimento da ciência. A UEG? Claro. Agora, o que acontece com a UEG? Primeiro, ela tem que ser independente, ela tem que ser aí escolhida toda a sua reitoria, sua diretoria, através do corpo docente e do corpo discente, mas é preciso você também cobrar da UEG uma otimização dos recursos e fazer com que a gente tenha, de fato, cursos nas áreas e nas regiões que sejam impactantes do ponto de vista do desenvolvimento daquela região, para que a gente possa otimizar esses poucos recursos, que a gente sabe que são poucos para a UEG, mas que possa prestar com mais eficiência a sua finalidade, que é de oferecer o ensino superior de qualidade lá. Tá bom, temos aqui um minuto. Rapidamente, só falando em pesquisas, o senhor acredita nelas? O senhor que é jovem, empreendedor, quer ser alçado ao governo de Goiás e as pesquisas dão aí um distanciamento com os ZL. Sim, eu pensei que era outro tipo de pesquisa que você estava falando aí, da pesquisa do conhecimento, que desenvolve conhecimento. Eu só queria reforçar uma coisa aqui, Custódio, importante nisso. É fundamental que o poder público possa fazer parceria com as universidades, Universidade Federal, Universidade Estadual, para que a gente possa aproveitar essa mão de obra extremamente qualificada que nós temos aqui. Valorizar os nossos pesquisadores, os nossos professores e as nossas universidades aqui. Bom, pesquisa eleitoral tem para todo gosto, de acordo com o cliente. A pesquisa mais importante é do dia 7 de outubro. Se pesquisa fosse importante, não precisava de eleição. Nas últimas 5 eleições em Goiás, quem saiu na frente das pesquisas perdeu a eleição. Então, o que eu estou preparando é para apresentar para os goianos um novo projeto, um projeto moderno, ousado, que possa atender as expectativas dos goianos que querem ter uma perspectiva de futuro para Goiás, e faremos isso no momento eleitoral e temos a certeza de que os goianos irão aderir a esse novo projeto e vão nos escolher para liderar essa mudança e essa renovação política em Goiás. Daniel Vilela, depois que alguns prefeitos de cidades polos do nosso estado, do MDB, declararam apoio ao Caiado, o senhor recebeu, de certa forma, um importante apoio de parte do PTB. O que reflete isso da sua campanha? Bom, na verdade, Custódio, a gente tem recebido apoio de vários partidos, presidente de Câmara, vereadores, alguns prefeitos, acho que em breve estarão manifestando também esse apoio. Eu estou bastante otimista e entusiasmado, porque sei que aqueles que estão declarando apoio para nós estão declarando em razão de uma perspectiva de futuro para Goiás, de uma convergência de pensamento do que é melhor para o futuro do nosso estado. Então isso é que me deixa entusiasmado, porque eu não tenho nada para oferecer. Eu não faço como o governador Zé Hélito atualmente, que chama os prefeitos no Palácio para tentar barganhar politicamente e declarar apoio para eles através de recursos do governo do estado. O que eu tenho a oferecer aos goianos é uma motivação, entusiasmo, um comprometimento de praticar uma boa política para o nosso estado. E aqueles que são convergentes são bem-vindos dentro desse nosso projeto. Deputado federal Daniel Elias Carvalho,
34 anos, goiano, querendo ser alçado ao governo de Goiás. Muito obrigado por sua presença. Um beijo grande da dona Sandra, pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Boa sorte nessa trilha, que o senhor possa fazer nós goianos novamente termos orgulho de sermos goianos. Muito obrigado, Custódio. Mais uma vez, meus cumprimentos e a minha felicitação por estar aqui hoje ao seu lado. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado.